Sabe o que me irrita? As pessoas esquecem que o Neymar já tinha 22 anos quando chegou na Europa. Elas desconsideram essa parte da carreira dele, como se naquela época ele não tivesse metade do mundo convencido de que ele era o maior prodígio de todos os tempos. Quero dizer, você tem que perceber que até então ele já tinha jogado mais de 230 jogos, com um número parecido de contribuições para gols. Além de ter conquistado um total de 72 prêmios e troféus em apenas 5 anos, incluindo 2 indicações ao Ballon d'Or, algo que ninguém que jogava na América do Sul havia conseguido. Naquela época, parecia que o Neymar estava destinado a se tornar uma lenda. Quero dizer, desde o momento em que ele nasceu, parecia que tudo estava a seu favor. Ele não só tinha a genética, com o pai também sendo jogador de futebol, mas o seu aniversário, 5 de fevereiro, pode ser o maior amuleto de sorte no futebol. De Cesare Maldini a Gheorghe Hagi, Tevez e até Ronaldo, quase parece que, se você nasce nessa data, está fadado a se tornar um jogador de futebol. Mas não pense que as coisas foram sempre fáceis. Tudo isso poderia ter dado muito errado para o Neymar desde muito cedo. Quando ele tinha apenas 4 meses, sua família estava indo visitar alguns parentes quando um carro entrou na pista deles, batendo violentamente. Quando seu pai recuperou a consciência, a dor que ele sentiu foi tão intensa que ele gritou para a mãe dizendo que achava que ia morrer. Acontece que ele quebrou o quadril e foi forçado a se aposentar do futebol após o acidente. Mas se você perguntar a ele, o que mais o assustou foi o momento em que percebeu que o Neymar não estava no seu assento. Antes de ser ejetado do carro, achou que ele tinha morrido, mas, felizmente, a mãe acabou encontrando ele embaixo do seu assento, machucado, com sangue saindo de sua cabeça, mas vivo e sem nenhum osso quebrado. Na verdade, seria graças à obsessão de seu pai pelo futebol que Neymar se tornaria tão bom quanto foi e tão cedo. Com apenas 6 anos, ele estava correndo nas arquibancadas de uma quadra de futsal quando um olheiro chamado Betinho, o mesmo que descobriu o Rubinho, o viu. Notando sua velocidade e a precisão com que ele se movia entre os assentos, foi o suficiente para ele perceber que ele seria o próximo grande nome, entrando em contato com todos que podia e levando-o para a Portuguesa Santista, tirando-o das arquibancadas e colocando-o na quadra de futsal, o que seria o começo de seu estilo de jogo icônico. Você tem que perceber isso. Neymar instantaneamente se tornou um fenômeno local. Ele era tão bom que aparecia nos jornais o tempo todo. As pessoas vinham de longe para vê-lo. A quadra de futsal estava sempre lotada e, ironicamente, dizem até que o Rubinho foi lá uma vez só para ver o garoto de quem todos falavam. Da mesma forma, outro ídolo do Santos, Zito, também foi lá. Na verdade, curiosamente, ele teria sido orientado a assistir o jogo por Almão, um fanático do Santos. Por algum motivo, tinha o emblema do Santos tatuado na testa e, bem, praticamente em todo lugar. Continuando, o ponto é que no momento em que Zito viu, ele correu a presidente do Santos e disse para ele não só contratar o garoto, mas fazer um contrato longo, porque o menino tinha apenas 10 anos. E de alguma forma, ele foi convincente o suficiente para que, apesar de o Santos nem ter uma equipe juvenil que acomodasse um garoto de 10 anos, eles acabaram criando um time juvenil do zero, só para poderem contratá-lo. Com 11 anos, Neymar já recebia um salário, e era um dinheiro sério. Mas ainda assim, ao longo dos anos seguintes, seria na quadra de futsal que Neymar causaria o maior impacto. Veja bem, ele levou a equipe de sua escola à final da Copa TV Tribuna, uma espécie de futsal juvenil televisionado. Sim, é um grande evento, e isso talvez seja o que torne o Brasil o país mais legal do mundo. De qualquer forma, o que tornaria aquele jogo icônico seria o fato de, no intervalo, com o jogo empatado, os repórteres entrevistarem Neymar, e o garoto foi incrível. Tranquilo como nunca. Ele disse que estava confiante de que ganharia, mas assim que o jogo recomeçou, as coisas deram errado para ele, pois sua equipe ficou atrás, o que o fez entrar em um modo de overdrive, quero dizer. Ele literalmente se recusou a passar a bola. Foi tanto que, quando o outro time abriu 2 gols de vantagem, ele começou a chutar de um lado da quadra para o outro, ou tentando driblar toda a equipe sozinho. Eventualmente, ele conseguiu fazer um gol, mas a equipe acabou perdendo por 5-2, o que pode fazer você pensar: ei, que tipo de final é essa? Bem, essa não foi a final, porque no ano seguinte Neymar voltou melhor do que nunca e finalmente levou o troféu. Embora isso provavelmente não tenha significado muito para ele, pois naquela altura ele já estava literalmente voando para a Espanha para fazer um teste no Real Madrid. Eles o levaram junto com seu pai, mostraram tudo o que podiam, parecia até que iriam comprar a lua se fosse possível. Ele acabou sendo registrado como jogador do Real Madrid, mas Neymar parecia sentir falta de casa
desde o momento em que chegou lá. Então seu pai conversou com o Santos, convenceu o clube a pagar um bônus de assinatura de R$1 milhão e trouxe o garoto de volta para o Brasil. E a partir desse momento, tudo decolou. Nos 2 anos seguintes, ele começou a jogar com os meninos mais velhos da base, apesar de ter apenas 15 anos, e conseguiu brilhar tanto que começou a ser convocado para a seleção sub-17 do Brasil, tornando-se o maior prodígio do país inteiro. Isso fez com que o Santos o mantivesse preso com um contrato logo após ele completar 17 anos, movendo-o para o time principal, onde a princípio nem estava previsto que ele jogasse, mas adivinhe o que aconteceu. Ele simplesmente destruiu seus companheiros de equipe nos treinos, o que fez o treinador brincar, dizendo que ia chamá-lo para o próximo jogo. E Neymar disse que estava mais do que pronto. Ou seja, quando o jogo chegou e o placar estava 0-0 no minuto 59, o estádio inteiro, sabendo do seu talento, começou a gritar seu nome, pedindo para o treinador colocá-lo em campo. E bem, ele obedeceu, e o Santos, de repente, voltou a brilhar. Virou o jogo e conquistou a vitória. A partir daí, Neymar fez mais uma aparição vindo do banco e, de repente, já tinha feito 15 jogos consecutivos como titular do clube. E embora no segundo semestre da temporada, o treinador tenha dado um passo atrás nesse aspecto, ao final do ano, Neymar não só havia vencido o prêmio de melhor jogador jovem do Campeonato Paulista, mas também chegou à final da competição, onde se enfrentou com um fenômeno em pessoa, que, infelizmente para Neymar, marcou 2 gols e levou a vitória. De qualquer forma, no ano seguinte, com Gonçalo e Rubinho ao seu lado, Neymar levou tudo a um novo nível, dominando o Campeonato Paulista com 14 gols e 5 assistências em 19 partidas. Mas, acima de tudo, marcando 2 gols na partida final para garantir o título ao Santos e a ele próprio o prêmio de melhor jogador do torneio. Tudo isso enquanto fazia uma campanha ainda mais absurda na Copa do Brasil, marcando 11 gols e dando 7 assistências em apenas 8 jogos, em uma sequência impressionante que o levou a contribuir com 14 gols em 3 jogos, incluindo um impressionante 5 gols na última partida, levando o título e o prêmio de artilheiro da competição. Com apenas 18 anos, Neymar era o garoto propaganda do futebol brasileiro, a cara do Brasileirão. O Santos chegou a rejeitar uma oferta de 30 milhões de libras do Chelsea, convencendo Neymar a ficar depois de prometer que o time seria centrado nele, chegando até a colocar Pelé no telefone para conversar com o garoto e convencê-lo a ficar. Mas claro, tudo isso significava que Neymar seria convocado para a Copa do Mundo com a seleção brasileira, onde poderia ter jogado ao lado de Ronaldinho. Infelizmente, o técnico da seleção Dunga nos roubou essa possibilidade ao deixá-lo de fora do torneio. Talvez isso tenha a ver com o fato de que naquele ano, René Simões tenha se referido a Neymar, dizendo que estavam criando um monstro, o que ele não queria dizer de uma maneira positiva. Deixe-me explicar. Neymar se tornou famoso por cobrar pênaltis com a paradinha, ou seja, parando antes de bater na bola para enganar o goleiro e fazer com que ele se atirasse cedo demais, o que deixou muitos goleiros irritados, incluindo o lendário Rogério Ceni, que chegou a reclamar sobre isso na imprensa, o que foi irônico, já que ele também havia feito isso no passado. De qualquer forma, a FIFA acabou proibindo o movimento, o que forçou Neymar a se ajustar, que o levou a perder alguns pênaltis. Isso fez com que seu técnico, Dorival, no meio de um jogo, ordenasse que ele deixasse outro jogador cobrar um pênalti no lugar dele. Mas isso fez Neymar surtar e começar a xingar o treinador no meio de campo. Quando René o chamou de monstro, o que ele queria dizer era mais sobre um garoto mimado do que sobre um jogador monstruoso. Embora, para ser justo, ele tenha se desculpado mais tarde, e talvez os 43 gols e 10 assistências em 63 jogos também tenham ajudado a amenizar um pouco a situação. Enquanto sua chuteira de ouro como maior goleador brasileiro do ano e o prêmio de melhor atacante da liga, apesar do 8º lugar do Santos, o levaram à sua primeira convocação para a seleção brasileira. No entanto, para ser justo, no ano seguinte, ainda seria com a seleção sub-20 que ele faria história, começando a Copa Sul-Americana com 4 gols em um único jogo e indo até o fim, conquistando o título e o prêmio de artilheiro, tendo marcado mais do que o dobro de gols que qualquer outro jogador. Afinal, ele já estava bom demais para jogar nesses torneios juvenis. Aquele ano, Neymar não estava mirando títulos como esses. Ele queria o grande prêmio, a Copa Libertadores. Começando tudo com um gol contra o Colo-Colo, que lhe garantiu a classificação para as oitavas de final, onde ele faria uma das performances mais decisivas de todos os tempos. Primeiro assistindo o único gol contra o Clube América para levar o Santos às quartas, onde ele deu uma assistência e marcou o gol da vitória.
com o Santos vencendo o Poços Caldas por 2-1. Nas semifinais, a história se repetiria, com Neymar dando assistência para o único gol no primeiro jogo e marcando o terceiro gol decisivo no embate em 3 gols no segundo jogo. Claro, com a final se aproximando, Neymar apareceu e abriu o placar, levando o Santos ao título de campeão sul-americano, o primeiro desde Pelé. E claro, eu nem preciso dizer, Neymar foi o melhor jogador do torneio. E como se essas performances já não fossem icônicas o suficiente, no seu próximo jogo pelo Santos, Neymar faria sua performance mais memorável com a camisa branca, enfrentando Ronaldinho no clássico contra o Flamengo. Curiosamente, a partida começou com 2 gols de Borges, sendo o segundo assistido por Neymar apenas 16 minutos após o início do jogo, antes de marcar um dos maiores gols de todos os tempos, apenas 10 minutos depois, colocando o Santos na frente por 3-0. No entanto, o Flamengo não ia deixar fácil, empatando a partida com Ronaldinho, marcando o primeiro gol e assistindo o terceiro. Isso já teria feito o jogo um clássico, mas eu nem mencionei o fato de que houve uma chance de gol perdida e um pênalti desperdiçado, além do jogo estar longe de acabar, com Neymar colocando o Santos na frente novamente com mais um grande gol, antes de Ronaldinho liderar o Flamengo em uma nova virada, marcando 2 gols para completar seu hat-trick. Mas não se preocupe com Neymar, ele também foi recompensado pela sua performance, recebendo o prêmio Puskás pelo seu primeiro gol, tornando-se o jogador mais jovem a ganhar o título, embora tenha sido superado mais tarde por Daniel Zotti, que fez esse gol em sua estreia, um recorde que eu nunca superarei. Mas de qualquer forma, só para adicionar ainda mais absurdidade a essa temporada, poucos meses depois, outra história insana se desenrolaria. Como conta seu companheiro de time Diogo, foi no dia anterior ao jogo contra o Atlético Paranaense, quando Neymar insistiu em jogar futebol a tarde toda. Os outros jogadores estavam preocupados que ele ficasse cansado demais para o jogo, mas ele não os ouviu. No dia seguinte, a caminho do jogo, ele estava tão exausto que literalmente adormeceu no ônibus. Os jogadores ficaram irritados, achando que ele não teria condições de jogar bem, mas assim que chegaram ao estádio, Neymar se levantou, vestiu o uniforme e fez 4 gols. Como o comentarista disse naquele dia, a única coisa que falta para Neymar agora é fazer chover. Foi simplesmente uma performance divina. No entanto, no mês seguinte, na Copa do Mundo de Clubes, por mais bem que ele tenha jogado, não havia nada que ele pudesse fazer para levar o título, já que o Santos chegou à final, mas foi destruído por 4-0 pelo Barcelona. Pelo menos, ele terminou o ano de forma grandiosa, sendo nomeado para o Ballon d'Or pela primeira vez, entrando imediatamente no top 10, apesar de ser apenas o segundo jogador da história a ser nomeado enquanto jogava na América do Sul. Tamanha foi a impressividade de sua temporada. De qualquer forma, no ano seguinte, ele não poupou esforços, colocando números no placar como nunca antes, conquistando seu terceiro campeonato paulista consecutivo com 20 gols e 8 assistências em 18 jogos. Em uma performance absurda, que o viu envolvido em 74% dos gols marcados pelo Santos nos 7 jogos anteriores à final, totalizando 13 gols e 4 assistências nesse período. Mas por favor, não imagine que ele só conseguiu fazer isso no campeonato regional. Seus números no Brasileirão foram praticamente os mesmos, e sua performance mais icônica do ano aconteceu mais uma vez na Libertadores. Tudo começou quando o técnico do Bolívar fez uma provocação a Neymar em uma entrevista pré-jogo, dizendo: "Neymar, eu nem sei quem é esse cara." Essa frase já havia irritado Neymar, mas quando o Bolívar venceu o jogo em casa, nas famosas montanhas hostis da Bolívia, a situação ficou ainda pior, levando Neymar a avisar que no segundo jogo eles teriam o que mereciam, e ele estava falando sério. Vamos dizer que aos 6 minutos de jogo, Neymar já havia dado uma assistência para empatar o placar agregado, e 16 minutos depois ele marcou para colocar o Santos na frente. Depois disso, ele simplesmente começou uma das maiores humilhações esportivas de todos os tempos, marcando outro gol 6 minutos depois, e depois dando uma assistência apenas 8 minutos depois disso. Ele ainda fez uma assistência a mais, somando 2 gols e 3 assistências no jogo, enquanto o Santos destruiu o Bolívar por 8-0, a maior vitória em uma partida de Libertadores desde 1970. Infelizmente, 2 rodadas depois, o Santos seria parado pelo Corinthians, e o único gol de Neymar não foi suficiente para levá-los à final mais uma vez. Mas ao menos ele conquistou a artilharia, algo que ainda não tinha conseguido. E apesar de um pouco mais de decepção ao ver o Brasil sendo derrotado nas Olimpíadas após tê-los levado à final, nada disso foi capaz de impedir Neymar de ganhar o prêmio mais prestigiado disponível no Brasil, o World Concours, um prêmio que literalmente o tirou da competição por qualquer outro prêmio.
considerando simplesmente bom demais para ser comparado com outros jogadores. Para ter uma ideia, esse prêmio só havia sido concedido a Pelé, não a Ronaldo, Ronaldinho ou Zico, apenas Neymar e Pelé. Afinal, com 43 gols e 19 assistências em 47 partidas, o que mais poderiam fazer? Após mais uma indicação ao Ballon d'Or, Neymar iniciou sua 5ª temporada no Santos, tornando-se o primeiro jogador da história do clube a chegar às 5 finais consecutivas do Campeonato Paulista, sendo eleito o melhor jogador da competição, apesar de perder a final. Depois, foi para a Copa das Confederações com o Brasil, marcando ou assistindo em todos os jogos, conquistando os prêmios de artilheiro e melhor jogador, além do troféu, ao derrotar a poderosa Espanha do início dos anos 2010, quebrando sua sequência de 29 jogos invictos. Ainda assim, por mais promissora que fosse aquela temporada, com 138 gols e 65 assistências em 230 jogos pelo Santos, conquistando um total de 6 troféus e mais de 70 prêmios em 4 anos e meio, o assédio de ofertas milionárias dos clubes europeus finalmente se tornou demais para Neymar, que rejeitou Chelsea, Real Madrid e Juventus em favor do Barcelona. Até hoje, ninguém tem certeza do valor real de sua transferência, com o Barcelona reportando um valor de apenas 57 milhões. Embora o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, tenha afirmado que o Santos pediu pelo menos 150 milhões. Não é difícil imaginar o quanto ele poderia ter custado, mas uma coisa é certa: qualquer que tenha sido o valor pago, valeu a pena.